A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana da nossa leitura diária das lições da Escola Bíblica Dominical. Vamos aí prosseguindo com os estudos deste segundo trimestre de 2024, onde estamos estudando o tema A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E nesta semana vamos a estudar a lição de número 8, que tem por data 26 de maio de 2024, e o título da lição que nós vamos estudar é Confessando e Abandonando o Pecado. Queridos, todo cristão, em sua jornada, vai ter que lidar aí em algum momento com o problema do pecado. Isso se deve à natureza humana que nós herdamos de Adão e Eva. No entanto, nós não temos mais prazer no pecado, Ou seja, nós não pecamos de modo deliberado. Errar o alvo para o cristão é um triste acidente de percurso, Quando pecamos, a atitude correta é o arrependimento, a confissão do pecado a Deus e o abandono da transgressão. Não podemos também nos esquecer de que o pecado confessado e abandonado é pecado perdoado por Deus. O inimigo sempre vai tentar aí nos acusar dos erros que cometemos, mas precisamos lembrar de que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então eu quero te convidar, meu querido irmão, minha querida irmã, acompanhe as nossas leituras diárias desta semana, que é uma preparação para a lição aí que nós vamos estudar no próximo domingo. E para dar início às nossas leituras, a leitura diária de segunda-feira, 20 de maio de 2024, tem como título Confessando as nossas transgressões ao Senhor. O texto bíblico encontra-se no Salmo 32, verso de número 5, que diz assim: Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Queridos, a confissão de pecado é quando reconhecemos diante de Deus e dos outros aquilo que fizemos de errado. É como admitir que cometemos um erro ou pecado. A palavra confessar vem de palavras antigas que significam reconhecer ou admitir. No Antigo Testamento da Bíblia, é como se estivéssemos estendendo a mão e admitindo algo que fizemos de errado. Pense em quando você fez algo errado e sabe que precisa pedir desculpa. Isso é como confessar o pecado. No Novo Testamento da Bíblia, a palavra para confessar significa concordar com algo. É como dizer sim, eu fiz isso, quando sabemos que é verdade. Quando confessamos os nossos pecados, nós estamos sendo honestos com Deus e com nós mesmos. Estamos admitindo que não somos perfeitos e que precisamos da ajuda de Deus para sermos aí melhores a cada dia. É como se dessemos um passo em direção a um relacionamento mais próximo com Deus. A Bíblia ensina que confessar os nossos pecados é fundamental para receber o perdão de Deus. Isso significa reconhecer diante de Deus o que fizemos de errado e pedir perdão sinceramente. O próprio Salmo 32, verso 5 que lemos hoje, e 1 João, capítulo 1, versículo 9, nos dizem que quando confessamos os nossos pecados, Deus nos perdoa. Às vezes, confessamos nossos pecados quando nos convertemos pela primeira vez a Deus, admitindo que precisamos do perdão dele. Mas mesmo depois disso, é importante confessar quando cometemos novos pecados, seja contra Deus ou contra outras pessoas. Um exemplo disso é quando Jesus ensina que se tivermos alguma coisa contra nosso irmão, devemos resolver isso antes de apresentar nossa oferta a Deus.
Isso significa que devemos buscar reconciliação e admitir quando erramos. A Bíblia também nos mostra que a confissão de pecados é essencial para uma vida de comunhão com Deus. Por exemplo, no livro de Neemias, o povo de Deus confessou seus pecados antes de orar a Deus. E o Salmo 66, verso 18, nos lembra que se guardarmos pecados em nossos corações, Deus não nos ouvirá. Jesus contou uma história sobre 2 homens que foram orar. Um fariseu, que se achava justo, e um cobrador de impostos, que confessou seus pecados. Jesus ensinou que o cobrador de impostos, que confessou seus pecados, foi aceito por Deus. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira a todos.